De saída do Cruzeiro, o zagueiro Kaká tá na mira de dois clubes paulistas e no vídeo de hoje do canal do Nicola trago mais detalhes sobre essa história. Também preciso falar sobre o caminhão de dinheiro que o meio atacante Luan ainda vai custar ao Corinthians. Informações sobre o Flamengo, o presidente Rodolfo Landim deixará o rubro-negro com um caminhão de dinheiro a ser pago em dívidas bancárias. Para completar, novidades sobre o Palmeiras. Vai ou não disputar o Mundial de Clubes e o novo Mundial a partir da classificação do título na Libertadores da América? Te atualizo ainda sobre a busca do Santos por um novo treinador. Tem bastante estrangeiro concorrendo com o Thiago Nunes. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. Antes de passar todas as informações, só pedir para deixarem like, se inscreverem no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Fiquem espertos também nessa dica muito importante que eu vou passar a partir de agora. Se você quer acompanhar o futebol de um jeito diferente, junte-se agora mesmo a Betano. A Betano é uma casa de apostas europeia que a cada dia mais cai no gosto do apaixonado por futebol e esportes no Brasil. Inclusive, ao longo de todo o ano de 2021, a Betano vai estampar sua marca como patrocinadora master do Atlético Mineiro no espaço mais nobre da camisa. Com a Betano você pode fazer suas apostas de qualquer lugar, acessando o site pelo computador, celular ou até fazendo um download do aplicativo disponível para Android. Participando de missões semanais, você também pode ganhar bônus e prêmios sem depender dos resultados das apostas. A Betano acaba de lançar o programa Recomende um Amigo, que permite a você, apostador, indicar seus amigos e ganhar até R$300 em apostas grátis. Indicar um amigo é muito simples. Basta entrar em Minha Conta, clicar em Promoções e logo em seguida em Recomende um Amigo. O último passo é copiar seu link exclusivo e compartilhar o mesmo com seus amigos. Cadastre-se no site betano.com, que está na descrição desse vídeo, e ainda receba um bônus de boas-vindas de 100% do seu primeiro depósito. E não se esqueça, jogar deve ser algo divertido sempre. Se deixou de ser, tá mais do que na hora de você parar. Jogue sempre com responsabilidade. Betano Brasil, o jogo começa agora. Bora começar o vídeo falando sobre o Santos na busca por um substituto para Cuca. Tá muito claro já, depois da última conversa entre o José Renato Quaresma, o novo diretor de futebol do Santos, e o Cuca, que o treinador deixará a Vila Belmiro assim que o Campeonato Brasileiro terminar. O Cuca tem alegado que está cansado, que quer dar uma descansada, mas na verdade tem também por trás dessa situação a possibilidade de o Cuca se empregar num clube até mais forte do ponto de vista financeiro. Grêmio e Atlético Mineiro são alguns dos clubes onde o nome do Cuca é cogitado. Bom, a partir daí o Santos começou já há alguns dias a trabalhar na sucessão do Cuca. E o único nome brasileiro que já teve alguma negociação foi o nome do Thiago Nunes, mas a questão financeira acabou impedindo o acordo. O Santos ofereceu R$400 mil para o Thiago Nunes e para sua comissão técnica. O Thiago ganhava R$800 mil mensais no Corinthians e diante desse descompasso o Thiago ficou um pouco mais para trás. Nesse momento a busca do Santos se concentra em técnicos estrangeiros. Os dirigentes do Peixe têm conversado com algumas alternativas bem interessantes. Por exemplo, o BKSS, que é um discípulo de Jorge Sampaoli e fez bons trabalhos, recentemente estava no Racing, está desempregado. Ariel Holan, outro argentino um pouco mais velho, 60 anos de idade, já foi pretendido pelo próprio Santos antes da chegada do Sampaoli, acaba de ser campeão com a Universidade Católica do Chile. Tem contrato até dezembro, mas a multa rescisória é baixa. Pablo Repeto, técnico uruguaio, 46 anos de idade, faz bom trabalho na LDU. Esteve também no Olímpia e também no Independente Del Valle. É outro nome que agrada a diretoria do Peixe. E eu não ficaria surpreso se o nome de Miguel Ángel Ramírez surgisse nos próximos dias nos bastidores da Vila Belmiro. Contei num vídeo nessa quinta-feira que o Ramírez cogitou a possibilidade de pagar a multa. Uma multa pelo pré-contrato assinado com o Internacional para fechar com o São Paulo. Só que o tricolor acabou optando pelo Hernan Crespo, até por isso o Miguel Ángel Ramírez ficou para escanteio. Diante da possibilidade de o Abel Braga ficar no Internacional para o restante da temporada, a impressão que eu tenho é que o Ramírez está tentando se arranjar em outro clube brasileiro e o nome dele é super bem avaliado no Santos. Precisamos aguardar cenas dos próximos capítulos. De qualquer maneira, é o Santos se mexendo bem com nomes bem interessantes para a sucessão do Cuca.
Bora falar agora sobre o Palmeiras, de volta à sua realidade, reta final de Campeonato Brasileiro e preparação para as finais da Copa do Brasil, marcadas para o fim desse mês, começo do próximo mês, 2 confrontos contra o Grêmio para decidir o novo campeão da Copa do Brasil e aquele que vai faturar 54 milhões de reais de prêmio apenas pelo título da Copa do Brasil. Enquanto se recupera do baque pela péssima campanha no Mundial, o Palmeiras acabou como 4º lugar, perdeu nessa quinta-feira nos pênaltis para o Al-Ahly do Egito e se tornou o primeiro time sul-americano a não conseguir ficar pelo menos na 3ª colocação do Mundial. A partir de agora o Palmeiras tenta se recuperar do ponto de vista psicológico. E uma pergunta que os palmeirenses têm feito nas redes sociais é: o Verdão está classificado para o primeiro Mundial de Clubes num novo formato? A FIFA já anunciou recentemente que pretende fazer um Mundial bem diferente, um Mundial com 24 times, que será disputado a cada 4 anos. A primeira edição aconteceria em junho de 2021 na China. A gente já está em 2021. O Mundial da FIFA, esse Mundial que está perto do fim, acabou de ser disputado por causa da pandemia do coronavírus. Uma série de competições marcadas para o ano passado foram repassadas para esse ano. Não há a menor possibilidade de a gente ter esse novo Mundial estreando em 2021. Em 2022 tem Copa do Mundo, o calendário também é extremamente apertado. A tendência é que esse Mundial fique para 2023. E isso tem gerado uma série de dúvidas em relação aos participantes. Quais serão os times indicados pela Conmebol para representar a América do Sul? Vale a lembrança de que a Conmebol tem direito a 6 vagas e, na teoria, ela vai dar essas vagas para os últimos 4 campeões de Libertadores e para 2 campeões da Sul-Americana. O Palmeiras, como campeão da temporada 2020 da Libertadores, na teoria, está garantido nesse Mundial. Até mandei mensagem para uma pessoa, para um representante da FIFA, a pessoa disse que ainda não há uma definição em relação a essa história. Mas, apesar disso, o Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras, já fala como um classificado para o próximo Mundial. Ele, enquanto argumentava a respeito das consequências dessa campanha ruim no Mundial, ele lembrou como um ponto positivo que o título da Libertadores da América vai colocar o Palmeiras nessa primeira grande edição do Mundial de Clubes, que vai contar com representantes da Europa, representantes da América do Sul e de todas as partes do mundo. A tendência é que de fato seja assim, mas nesse momento ainda não dá para cravar o Palmeiras no Mundial. Bora falar agora sobre o Flamengo, o clube mais rico do futebol brasileiro, passa por apertos financeiros e isso ficou bem claro na última reunião do Conselho Administrativo, onde o atual presidente, o Rodolfo Landim, pediu 2 situações relacionadas a empréstimo. No ano passado, o Flamengo recorreu a um empréstimo bancário de 35 milhões de reais e a ideia é que toda essa grana, esses 35 milhões de reais, fossem devolvidos ao longo do ano de 2021. Nesse encontro com o Conselho de Administração, ele pediu e teve a aprovação para que 10 milhões desses 35 milhões sejam pagos apenas no ano que vem. O Rodolfo Landim indicou ou lembrou que uma série de perdas com receitas vão impactar na capacidade de pagamento de fluxo de caixa, até por isso seria importante que esses 10 milhões de reais fossem só devolvidos a partir do ano que vem. Tem mais. Nessa mesma reunião do Conselho de Administração, o Landim pediu um outro empréstimo de 35 milhões de reais. Também aprovado, com devolução a partir do ano que vem. Isso quer dizer que o próximo presidente do Flamengo vai assumir o clube com 45 milhões de reais em dívidas bancárias que vencerão logo na sua primeira temporada, na temporada de 2022. O Landim, quando tomou posse, assegurou que não tentaria reeleição. Então, na teoria, ele vai deixar esse abacaxi de 45 milhões de reais para um sucessor que não ele, embora tenha gente que desconfie sobre a possibilidade de o Landim tentar a reeleição, até porque existe uma divisão muito grande do ponto de vista político do seu próprio partido, do seu grupo, das alianças formadas para sua eleição, e se o Landim não concorrer, pode haver uma bela divisão, um racha no grupo político da situação, o que permitiria a oposição ter mais chances de vitória. Bom, mas por que o Flamengo recorreu a mais 35 milhões de reais de empréstimo e decidiu pagar outros 10 milhões somente no ano que vem? Por causa da falta de receitas, tudo relacionado também à pandemia do coronavírus. Para piorar, no orçamento do Flamengo para essa temporada havia uma previsão de que a partir de abril o Flamengo teria estádio cheio, com a presença de público, com a volta do sócio torcedor. Era uma previsão bastante otimista. A gente chegou a dizer isso aqui num vídeo no início da temporada. Essa previsão já foi para o espaço, a gente está ainda na fase inicial de vacinação no Brasil e não dá para ter a mínima ideia de quando a gente vai voltar a ter público, especialmente casa cheia, com 60, 70 mil pessoas no Maracanã. Diante disso, a expectativa do Flamengo de arrecadar 70 milhões de reais somente com bilheteria já foi para o espaço.
E essa foi uma das justificativas do Landim quando pediu ao Conselho de Administração a aprovação desse novo empréstimo. A nova expectativa do Flamengo em relação à volta do público está para o mês de setembro. Só para arrematar, vale lembrar que nem tudo é negativo, nem tudo é problema. O Flamengo, na sua projeção orçamentária para 2021, não previu nenhuma arrecadação com o Campeonato Carioca. Nessa quinta-feira foi aprovada. Foi aprovado um acordo para que a Rede Record de televisão seja a responsável pela exibição do Campeonato Carioca em TV aberta. O Flamengo participou dessa reunião, vai ter parte nessa receita e a expectativa é que, se tudo correr bem e o Flamengo conseguir impactar seus torcedores e trazer muitos sócios torcedores e também torcedores para assinarem o pay-per-view que não tem mais relação com a Globo, o Flamengo pode faturar entre 30 e 35 milhões de reais somente com o campeonato estadual. Seria o clube com maior faturamento durante um campeonato estadual em 2021 e 35 milhões de reais de receitas novas. Bora falar agora sobre Luan, que está se tornando a cada dia que passa um dos piores reforços da história do Corinthians. Quase do mesmo nível de Alexandre Pato. Duvida? Então se liga nos números que eu vou passar a partir de agora. O Luan havia sido contratado por 22 milhões de reais junto ao Grêmio, mas o Grêmio estabeleceu uma multa de 1 milhão de reais caso o Corinthians atrasasse o pagamento. Adivinha? O Corinthians pagou atrasado e precisou bancar mais 1 milhão de reais, então a operação de compra do Luan saiu por 23 milhões de reais. Não para por aí. O Luan assinou um contrato de 4 temporadas e ele ganha 800 mil reais por mês. Se a gente multiplicar esses 800 por 13, número de meses, os 12 meses mais o 13º, os custos de Luan por temporada ultrapassam com folga os 10 milhões de reais. Se são 4 anos de contrato, são mais de 40 milhões de reais apenas em salários. 40 milhões mais 23 e a gente está falando de 63 milhões de reais investidos num jogador que tem sido muito mais reserva do que titular. Na atual temporada, a primeira temporada do Luan com a camisa corintiana, são 41 jogos e somente 5 gols marcados. Dos últimos 5 jogos, por exemplo, em 4 ele nem entrou em campo, ficou só no banco de reservas, foi utilizado somente em 26 minutos da partida contra o Red Bull Bragantino. Diante desse cenário horroroso, com o salário mais alto do elenco, ao lado, por exemplo, de Cássio, Fagner e Gil, o Luan está à disposição do mercado. O Corinthians já fez alguns sinais, já procurou alguns empresários relevantes do futebol brasileiro para dizer que gostaria de vender o jogador. Recentemente surgiu uma sondagem de um time da Arábia Saudita, mas nem sequer se transformou em proposta, para decepção, para desespero dos dirigentes corintianos. E diante da falta de propostas, o Corinthians já começa a cogitar a possibilidade de envolver o Luan numa troca. Não seria uma operação fácil, até porque poucos jogadores no futebol brasileiro faturam tanto quanto esses 800 mil reais por mês do Luan, mas isso não pode ser descartado dentro do clube, até porque algumas trocas recentes funcionaram muito bem, especialmente para o Corinthians. Um caso sempre lembrado entre os dirigentes é o caso do Alexandre Pato com o Jadson. O Pato foi para o São Paulo, rendeu dinheiro ao Corinthians e o Jadson veio com um contrapeso para o Corinthians e foi muito bem vestindo a camisa alvinegra. Por isso, apesar da dificuldade em vender o Luan, nesse momento o Corinthians também trabalha com a possibilidade de envolvê-lo numa troca. Queria muito que você usasse o espaço para comentários para falar como é que você avalia a passagem do Luan até aqui. Mais de 60 milhões de reais, tá bom para você? Bora fechar o vídeo falando sobre Kaká, zagueiro de 21 anos de idade do Cruzeiro, e tem contrato até dezembro de 2022, mas já dá para cravar que dificilmente permanecerá no clube. O Cruzeiro deve nesse momento 4 meses de salário, mais o 13º. O Kaká, inclusive, pode ir à justiça para pedir a rescisão do contrato. Aí você vai ouvir algum dirigente do Cruzeiro falando, não são 4 meses mais o 13º porque a gente pagou um mês. As pessoas próximas ao Kaká contestam essa informação e dizem que o Cruzeiro pagou só 20 mil reais. 20 mil reais não equivalem a um mês. Então, o staff do Kaká afirma que hoje a dívida do Cruzeiro é de 4 meses, além do 13º. O Kaká não pensa nesse momento em ir à justiça, ele prefere sair pela porta da frente, está desde os 14 anos de idade no clube, é extremamente grato ao Cruzeiro. Embora um episódio no fim do ano passado tenha irritado bastante o Kaká. Ele iria participar de um jogo contra a Chapecoense quando soube que seu filho nasceria, o primeiro filho do Kaká. E é dos zagueiros bem família, daquele atleta super ligado à esposa, aos pais e tal. E ele pediu para o Felipão e para a diretoria que o liberassem para acompanhar o nascimento do filho. No primeiro momento ele não foi liberado, até que o Kaká insistiu e acabou recebendo a autorização, mas
Desde então ele voltou para o time e não foi mais utilizado. O Felipão decidiu colocá-lo na geladeira e encostou o Kaká. Isso irritou bastante o zagueiro, um cara com enorme identificação com o clube, com o torcedor. Talvez seja hoje o principal ativo do Cruzeiro. E diante desse cenário todo que eu contei, a tendência é que o Kaká seja negociado nos próximos dias. A reapresentação do Cruzeiro está marcada para segunda-feira e eu já soube que ele não vai se reapresentar, até como forma de pressionar para que o clube decida negociar. Tem uma proposta boa do futebol japonês. O André Mazuco até deu uma entrevista recente dizendo que já existem alguns movimentos. Esses movimentos se resumem a esse clube no Japão interessado. A proposta deve ser pouco superior a 2 milhões de dólares, até porque no ano passado o Cruzeiro já recusou uma proposta de 2 milhões de dólares do Portland Timbers dos Estados Unidos, o CSKA em outros tempos e o Atlético Paranaense também tentaram a contratação do Kaká. E a informação que eu queria dividir com exclusividade a respeito desse assunto é que além desse time japonês, há 2 clubes paulistas de olho na possibilidade da contratação do Kaká. Não consegui descobrir quais são esses clubes. Santos, Corinthians, Palmeiras ou São Paulo. O que dá para entender a partir do mapeamento do mercado é que o São Paulo está em busca de um zagueiro jovem. Recentemente o nome do Canu foi especulado no Morumbi, então dá talvez para imaginar que o Kaká possa ser uma alternativa ao São Paulo. O Palmeiras também está sempre de olho em zagueiros, embora tenha contratado recentemente o Kusevich e também o Alain Imperior. O Corinthians, com a indefinição do Gemerson, será que talvez tenha identificado no Kaká uma alternativa, caso não consiga renovar o contrato com o Gemerson? O Santos é que vive a situação mais difícil. O Santos não pode contratar jogadores por causa das punições relacionadas à FIFA. Red Bull Bragantino é outro time paulista que integra a primeira divisão do futebol brasileiro, mas esse eu consegui a confirmação com uma pessoa do time de Bragança Paulista. O Red Bull Bragantino não está de olho na contratação do Kaká, embora entenda que seja um jogador bastante valioso. Para completar, vale a lembrança de que o Cruzeiro passa por enormes dificuldades financeiras e vai precisar vender pelo menos 1 ou 2 jogadores para tentar trazer um pouco de receita para normalizar o fluxo de caixa. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que tenham curtido o vídeo. Deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Ativa também o sininho para passar a receber notificações. Nos vemos de tarde com mais notícias. Combinado? Até lá, tchau, tchau.